Como já disse, cada vez que nosso pai ia na vila, sempre era esperado com muita expectativa entre nós. Até mesmo minha mãe ganhava doces, e por isso, com certeza, ela também curtia o momento da sua chegada. Nesse dia, não sei por que razão, eu não vi ele chegar, mas sei que ao entrar, ouvi uma zoeira lá dentro e um falatório diferente. Chegando mais perto, vi o rádio ligado em cima da mesa e todos em volta pasmados, ouvindo. Ele me olhou com um sorriso, fazendo uma graça, e eu também me aproximei para fazer parte do grupo. Interessante como ficamos pasmos diante de algo inédito, principalmente quando ele apresenta um efeito curioso, todos abobados, e eu imaginando como poderia aquela caixa poder falar. Chegava a pensar que alguém estivesse dentro dela, mas ao mesmo tempo duvidava por ser muito pequena para caber uma pessoa. É assim a sensação que teriam se pudessem adentrar na verdade num lugar tão deslumbrante como esse que idealizo, pois iriam se deparar com coisas que duvidariam que seriam obras de humanos. Mas uma possível permanência nesse ambiente o fariam entender e aceitar ao longo do tempo que tudo são somente obras realizadas por equipes altamente evoluídas e competentes. Aprenderiam até mesmo a pôr em prática suas ações somente considerando o auge de suas capacidades. Descobririam assim que nosso limite é inatingível por afastar-se à medida em que o busquemos. E por isso nos arrasta para um avanço sem fim, sempre com novas possibilidades. Já estou até acreditando que já esteja ciente que o mundo maravilhoso é de fato possível, mas não ainda com a nossa mentalidade atual. Imagino até que esteja talvez almejando, ao menos tentar contribuir para que um dia ele se torne muito melhor. Pois saiba que se assim o fizer, estará então começando a fazer por merecer sua existência e também o paraíso. E vivendo também uma vida que certamente não será em vão. Devemos estar sempre avaliando os acontecimentos e tentando perceber o que eles podem nos dizer. Não podemos desprezar nada, nem mesmo algo tão corriqueiro como, por exemplo, uma conversa com meu pai quando ele tinha 35 anos. Essa é mais uma entre tantas recordações, e muitas, com certeza, irão aparecer depois que já estiver escrito este livro. Algumas são bem evidentes e detalhadas, outras mais ofuscadas, e dentre as mais apagadas, tem essa que vejo meu pai sentado à mesa conversando e dizendo que ele tinha 35 anos. Nada mais além disso, mas de qualquer forma, está aqui registrado. Nesse tempo eu tinha 5 anos e pensei que a idade dele já era bastante, uma vaga lembrança, mas também capaz de sugerir algo de importante para a nossa vida. Agora, 48 anos depois,
eu recordo e vejo que sou muito mais velho do que ele naquele tempo. Isso nos dá a consciência de que o tempo é implacável. Não se importa com status e nem dá nova chance de recomeçar, voltando mais novo na vida atual. Ele espera o suficiente para questionarmos, identificar nossas falhas e corrigi-las. Mas ainda assim, devemos nos apressar para que possamos alcançar o maior êxito possível e com isso fazer a vida valer a pena. Temos que estar sempre buscando novos conhecimentos e desenvolvendo nossos potenciais sem ocupá-la com outras futilidades. Assim, estaremos então registrando nossa passagem na Terra de maneira plausível e nos preparando para quem sabe então tornarmos compatíveis com um lugar avançado e lindo. Vou citar um exemplo de que devemos estar sempre atentos para não perdermos tempo e assim acelerar nossos passos rumo ao conhecimento. Aconteceu comigo mesmo quando vi um desenho de um caminhão e me encantei com aquilo. E foi exatamente esse desenho que proporcionou o primeiro impulso para o envolvimento com as artes. Pois em um desses eventos, onde os caminhões iam buscar os mantimentos que produzíamos, certamente foi a primeira vez, porque ficava especulando meu pai para que explicasse como era o tal caminhão que viria buscar os sacos de cereais colhidos. Após tantas perguntas, ele tomou a decisão de desenhar em um papel como era. Pegou uma caneta ou lápis, não me lembro bem, e desenhou tão certinho. Isso está muito nítido. Fez as rodas do caminhão em perspectiva e eu fiquei impressionado com aquilo e comecei a desenhar também. E nunca mais parei. Às vezes eu fico a pensar, iria eu seguir esses mesmos passos para a arte se não tivesse acontecido isso? Ver um desenho já na adolescência e ter um impulso que me fez avançar até hoje, como se fosse a ação de uma pedra que ao rolar movimentou outras provocando um avalanche. Isso deixou muito claro um aprendizado que me sinto na obrigação de mencionar aqui. Devemos sempre estar apresentando coisas boas e variadas para as crianças, pois assim podemos estimular muito mais cedo uma profissão. E também devemos ficar vigilantes aos acontecimentos, pois eles podem representar o início de algo que irá influenciar com muita importância na sua vida. Vejam bem como vale a pena analisarmos todos os fatos ocorridos, até mesmo os mais corriqueiros, numa tentativa de extrair deles algo importante. Pois acreditem, sempre oferecerão. Duvida? A simples possibilidade de ver de perto um caminhão era motivo de uma satisfação imensa. Hoje em dia eu viajo pelas estradas, sempre com um trânsito cerrado de caminhões muito maiores e mais interessantes, e não me causam impressão nenhuma. Essa é uma boa oportunidade para expor aqui uma questão muito relevante. À medida em que vamos nos envolvendo com coisas muito mais surpreendentes, deixamos de considerar as anteriores. Inclusive, várias que foram nossa maior ocupação, ficando somente como conteúdos nostálgicos e fonte de referência para analisarmos. Ou seja, mudamos a forma de valorizá-las, colocando um novo sentido a elas. Essa é a lógica,
que devemos muito considerar, pois até mesmo a nossa capacidade de perdoar aparece diante dessa questão, se bem compreendida. Alguém que nos fez mal pode às vezes se tornar mais sensível e consciente, e com isso, então estará ele em uma situação além daquela que tinha quando praticou tal ato. E sempre devemos considerar o que ele é hoje e não o que foi antes. Se tornou uma pessoa muito melhor, então será essa a realidade que devemos considerar, mas ainda estarmos atentos e preparados para uma realidade diferente, onde a mudança foi apenas aparente, mas ainda assim devemos dar uma nova chance. Do contrário, estaríamos então estacionando e não contribuindo para uma eventual evolução, nos tornando em um obstáculo para ela. Vou citar um exemplo para melhor assimilar o que estou pretendendo esclarecer. Você tem um carro com defeito e não pode usufruir dele. Nesse período, não pode considerá-lo como útil e bom, podendo até estar com raiva dele. Mas depois de algum tempo, resolve levar ao mecânico e ele conserta, o deixando perfeito, tornando possível o seu uso, te deixando feliz e satisfeito com isso. Você vai ainda considerar ele como algo inútil e motivo de ira? Claro que não. Vai considerá-lo na situação atual, evidentemente, e vai gostar dele por isso. E tal situação envolve uma máquina onde não tem sentimentos. Então, por que iria se comportar de forma diferente envolvendo um ser que tem alma e sua semelhança, muito mais digno de sua consideração? A realidade é o presente e não o passado, uma vez que ele não existe mais além de recordações. Muitas coisas que fizemos no passado causam repúdio agora, quando lembramos no presente. E se assim não acontecer, é porque estamos estacionados, não evoluindo. Estejam sempre atentos para não se comportarem de forma injusta e equivocada. É isso, meus amigos. Não devemos deixar nunca de buscar meios que possam de alguma forma contribuir para nossos aprendizados. Hoje em dia, são as artes que proporcionam o meu ganha-pão, e a confiança conquistada dos meus clientes se deu graças ao aperfeiçoamento obtido por conta de uma busca contínua para que pudesse melhorar cada vez mais no meu trabalho. Como mencionei há pouco, tive os primeiros impulsos logo já na minha infância, vendo o desenho do caminhão, e ali começou tudo. Depois disso, eu comecei a desenhar sem parar, e sempre tentando fazer os desenhos cada vez mais perfeitos. E como não tinha papéis, eu comecei a desenhar com os dedos na poeira. Ficava então prestando atenção em tudo que via, principalmente caminhões. E quando via um, ia correndo desenhá-lo. Esse foi um dos meus entretenimentos favoritos, que dura até os dias de hoje. Só que agora, claro, em papéis ou telas. Foi aí que comecei a desenvolver então minha habilidade no desenho. E os ensinamentos proporcionados por esse simples evento não param por aí. Assim como meu pai me deu, mesmo sem pensar nisso, um impulso para que eu pudesse desenvolver logo na infância uma arte que no futuro viria a ser meu trabalho oficial,
devemos sempre procurar a dar também esse impulso em outras crianças, fazendo com que conheçam as coisas interessantes. Sempre que tivermos a oportunidade, mostrar a elas, à medida do possível e de forma simpática, as coisas importantes desse nosso mundo, pois isso pode ser uma grande razão primária para o desenvolvimento de uma ação futura e de valor em suas vidas, dando a elas um impulso mais cedo para uma profissão, e com isso ela ganhar mais tempo para se aperfeiçoar melhor. Sendo assim, mesmo antes de começar a trabalhar na vida adulta, ela já pode estar em plenas condições de executar um bom trabalho. E por isso, já muito cedo, se tornar em um profissional exemplar, por conta de uma pequena ação de alguém logo no início de sua vida. Agindo dessa maneira, estaremos então contribuindo para que o paraíso na Terra fique mais próximo da realidade. Creio que estejam já convencidos que todos os acontecimentos oferecem de alguma forma um conteúdo capaz de nos lapidar, ainda que seja um pouco. Estou aqui extraindo praticamente de todos os acontecimentos que posso recordar algum conteúdo instrutivo, numa tentativa de provar essa lógica. Quando não conseguirmos encontrar uma razão para um detalhe ocorrido, não significa a inexistência dela. A verdade é que não conseguimos identificá-la. Mas vamos então para mais um detalhe que ficou registrado na minha mente. Foi quando meu pai passou uma peneira num rio que estava quase seco e pegou muitos peixes. Voltávamos nesse dia de algum lugar que não sei dizer onde, e no momento em que estávamos passando pelo rio, que praticamente havia secado por conta de uma estiagem prolongada, as águas praticamente pararam de correr, ficando somente em alguns lugares onde eram mais profundos. Os peixes ficavam encurralados nessas poças. Meus pais perceberam pelo movimento da água que haviam muitos peixes ali, e tiveram a ideia de passar uma peneira, e por várias vezes assim foi feito, e de fato pegaram muitos deles. Lembro certinho de ver a peneira branca de tantos peixes que foram capturados. Esse acontecimento forçosamente implantou na minha mente uma questão um tanto tristonha, mas infelizmente real. Imaginando agora os peixes, já em uma situação agonizante, sem meios para se defenderem, e ainda assim alguém se aproveita disso para capturá-los com maior facilidade. Agora não apreciaria mais tal ato, e mesmo a lembrança me causa repúdio, pois, como já disse aqui, sinto pena insuportável dos seres vivos. Pois bem, tal situação semelhante a essa dos peixes também ocorre aqui, entre os humanos, principalmente na área da saúde. Vejam as doenças mais graves onde o tratamento é indispensável. Para esses, os medicamentos são absurdamente mais caros, e a única saída é comprá-los ou então o doente morrer. E para piorar ainda mais, algumas vezes o remédio é fraudado e adulterado por alguém que quer levar muita vantagem,
mesmo que isso resulte em complicações e mortes dos enfermos. São tantas as situações dessa mesma natureza que poderia citar aqui. Entre elas, também vou realçar a financeira. Geralmente, quando estamos financeiramente em situações complicadas, aparecem aqueles que se aproveitam para levar vantagem, tentando comprar algo que nos pertence por um valor muito inferior da realidade, pois sabem que a necessidade irá nos obrigar a aceitar tal oferta. Na verdade, são inúmeras as situações, e dentre essas, algumas que ainda nem imaginamos ou acreditamos que estejam acontecendo. Mas retornando ao rio agonizante por conta da estiagem prolongada, vou agora direcionar as minhas palavras para um outro rumo. Como estou sempre a falar, todos os acontecimentos, ruins ou não, tendem a criar o sentido de nossa existência. E esse sentido será percebido na proporção de nossa atenção. Aquilo que nos causa dor pode ser o princípio de uma situação que irá nos preparar para eventos mais significativos depois. Sem tais acontecimentos, a vida seria sem sentido e seguiria estacionada. E voltando a falar mais uma vez, a natureza utiliza todas as táticas para nos forçar a seguir. Ela é magnífica e perfeita, porém pode agir de forma aparentemente cruel às vezes. Mas não duvide, ela sabe o que faz. O que ocorre é que não podemos compreendê-la por completo. O cenário daquele rio, que era tão lindo, a serpentear, adentrando aquela encantadora mata, agora tornara tão agonizante, tanto quanto aqueles peixes que nele habitavam, os capins que eram tão verdejantes, exibindo a vida e a alimentando, agora já desfalecidos e sem cores, sobre as pálidas colinas. Até mesmo a montanha das inspirações se tornara agora quase despercebida, atrás daquela atmosfera empoeirada e cinzenta. Oh Deus, quanta tristeza eu sinto agora ao recordar a natureza agonizante. A realidade às vezes é mesmo assustadora, mas no meu inevitável imaginar existe um lugar sublime e uma força que me leva até lá e me faz adentrar cada vez mais neste sonhado paraíso que o destino insiste em me revelar. E são nas madrugadas silenciosas como agora que os sonhos me trazem a razão para desejar uma noite infinita. Já é alta madrugada e o uivar melancólico dos ventos a romper sutilmente o silêncio lá fora, anunciando a chegada de um novo sonho. Não posso me conter, estou mais uma vez a sonhar, e ao som de uma melodia tão serena, me vejo então a caminhar entre flores perfumadas de um lugar que o tempo insiste sem tréguas me revelar, ocupando meu silêncio desde os tempos mais remotos de minha singela existência até esse tão enigmático presente. Venham, meus amigos, sintam comigo a emoção de poder transformar um passado
na mais profunda e bela inspiração. Se a realidade pode privar por algum momento de conhecermos o verdadeiro paraíso, ela nos dá então a capacidade de criá-lo, ainda que seja nas profundezas de um silencioso imaginar. Como somos ingênuos perante uma realidade que abrange o todo. Míseros seres humanos condenados a rastejar sobre uma grande esfera, pairando na imensidão infinita, por um tempo aparentemente longo. Nada mais somos do que minúsculos fragmentos a compor uma realidade tão sublime. Porém digo soluçando que não devemos chorar, pois o sistema universal vai além do que possa imaginar. Esses mesmos pequeninos seres foram então dotados de uma capacidade onde a grande maioria não sabem como usufruir e nem a considerá-la. Motivados por regras absurdas, criadas por mentes fanáticas, em um tempo onde os conhecimentos eram tão limitados. Quando penso em tempos distantes, vem sempre novas recordações, e dentre elas, algumas quase apagadas, mas ainda possível mencioná-las, mesmo que superficialmente, como essa que minha tia trouxe uvas passas. A lembrança é repentina, mas o suficiente para trazer emoções. Um certo dia, minha tia Isabel apareceu em casa com uvas passas. Pelo jeito eram preparadas de forma artesanal, pois morávamos tão longe da cidade. Experimentamos e eu achei um sabor muito bom e queria poder comer muitas mais, mas infelizmente ela só trouxe um pouco e falou onde havia ganhado. E depois eu ficava na expectativa de ganhar novamente, mas nunca mais ninguém falou nada. Na infância, tudo tem efeitos avantajados e podemos apreciar as emoções em sua plenitude, por conter nelas a fantasia. Um simples acontecimento pode acionar todas as sensibilidades, inclusive aquelas que, embora sejam reais na fase adulta, já não manifesta mais, por conta da incredulidade desenvolvida por influências variadas e equivocadas. Já imaginou um lugar onde tudo de bom estão disponíveis para todos, onde não existem divisas demarcando terrenos de alguém, já que todos são donos de tudo, e por todos os lados se pode ver frutas ou outros alimentos em abundância, expostos para quem precisar. Ah, como é bom sonhar e acreditar que isso ainda poderá ser verdade. Aqui mesmo nesse nosso mundo, transformar a Terra um dia em um grande paraíso real e para todos. Mas para isso, primeiro temos que criá-lo em nós, nosso ser, aprendermos, evoluirmos, e de tal forma que possamos então fazer dessa obra imaginária a razão para acontecer outra na mais plena realidade.